Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhur Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com a supervisão do Rav Yaakov Gerenskag e apoio do Moreira pelo Márcio Braga. Hoje estou aqui para falar da gota diária contra a idolatria e deixar bem claro, gente, primeiro, que não estamos aqui para atacar ninguém, desfazer de religião de ninguém, mas estou aqui para passar adiante aquilo que eu vivi e que não quero mais viver e passar para todos o quanto eu errei em ter abraçado o cristianismo, viver uma vida de idolatria. Alguém fala, por quê? Já fiz mais de 50 vídeos nesse canal. E quem quiser procurar, procure os vídeos passados sobre Salmos, sobre Gênesis, as interpretações erradas, porque eu vivi uma seita que usa a Bíblia João Ferreira de Almeida. Gente, tinha pessoas me mandando esses dias trechos, parte dessa Bíblia, para mim descrever os erros, onde estão os erros. Gente, horrível. A palavra em hebraico, irie, está tirada mesmo no hebraico deles, tá? Vem passando Brit Hadashah, outras, horrível. Porque a palavra irie, eu serei o que serei. E eles simplesmente, a palavra asher irie, eles não colocaram. E outras coisas mais. Mas vamos falar aqui hoje, tá, gente? Sobre Jesus, JC e o faraó. A correlação que existe entre esses dois personagens. Baruch Hashem, nós sabemos que uma mentira falada muitas vezes, ela passa a ficar até como verdade. Isso que aconteceu com a história de Jesus, com o cristianismo, que esse personagem foi um personagem construído por Roma, um personagem montado, porque esse personagem que morreu, dito que morreu da cruz, não tem nada a ver com o personagem que viveu entre o povo judeu e levou muitos à bruxaria, à feitiçaria. Vamos lá, gente. Vamos aos escritos. Jesus e o faraó. Quando olhamos os textos do chamado Novo Testamento, que não é Novo Testamento coisa nenhuma, né? Foi um livro inventado, mal feito, para criar uma condição de diminuir o papel do povo judeu no mundo e, além de tudo isso, né? Desfazer do livro tão sagrado, do único livro que Deus deu diante de 3 milhões de pessoas no Monte Sinai. Então vamos lá. Olhos predispostos a crer em Jesus. Dificilmente poderíamos ver como alguém muito semelhante ao faraó do Êxodo. Lendo as passagens nas quais Jesus deu fama de ser uma pessoa bondosa, amável e sábio, sem nenhum senso crítico. Seguramente ninguém chegaria à conclusão de que estamos diante de uma sombra do antigo opressor do povo judeu. Mas sim, estamos. As conexões de Jesus com a terra dos faraós são arquiconhecidas e também bem registradas nas fontes mais antigas, que nem mesmo o Novo Testamento buscou ocultá-las. Sabemos por estas fontes que pouco depois de nascer, Jesus teria sido levado ao Egito e ficado lá por algum tempo, segundo se lê, devido a uma perseguição sanguinária e assassina de Herodes, que teria ordenado o massacre contra todos os meninos de 2 anos para baixo. Apenas como nota adicional, sabemos que tal massacre jamais ocorreu.
Jamais sair, gente. Esse massacre jamais aconteceu. Apenas, vamos lá, apenas como nota adicional, sabemos que tal massacre jamais ocorreu, pois, se tivesse ocorrido, os biógrafos, historiadores daqueles dias o teriam registrado. Pois os mesmos tinham por costume registrar tantos atos justos e coerentes quanto os selvagens e bárbaros dos seus patrônomos e patrocinadores. Curiosamente, esta ida de Jesus ao Egito é algo surpreendente para alguém que, segundo se pensa, que ele se tornou semelhante a Moisés. Moisés, porém, saiu do Egito e o abandona a fim de se preparar para a redenção do seu povo. Jesus, por outro lado, percorre caminho contrário. E isso, que acredite, é algo para lá de suspeito. O Egito sempre foi visto como protagonista natural de Israel. Sua própria antítese, na Torá, a ida a Israel é entendida como a subida, significando elevação. A ida ao Egito, por outro lado, é vista, via de regra, como uma descida, o que deixa claro a ideia de que ir ao Egito representava sempre uma queda, uma decadência em termos espirituais. É fácil de se comprovar isso pela história bíblica. Foi durante a descida ao Egito, a sua permanência ali, que os filhos de Israel sofreram uma dura decadência em sua espiritualidade. Isto é, amplamente abordado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 20 do seu livro, dos versos 5 a 8. Em especial, Jeremias, no capítulo 43, 7. Também nos diz que os da sua geração foram desobedientes ao descer ao Egito para ali habitar. Por esta razão, só muito estranho que um anjo tenha dito a José para levar sua família ao Egito, ainda que tenha sido por um pretenso motivo justificável, como a perseguição de Herodes, que jamais ocorreu. Faraó, a grande casa. Os faraós eram soberanos do Antigo Egito, sendo que o termo é atestado desde o século XIV antes da Era Comum. Primeiramente, em relação a Akhenaton, a palavra faraó deriva de dois hieróglifos combinados que significam literalmente a grande casa. Como o próprio faraó representava todo o Egito, esse nome não poderia ser mais apropriado. Porém, no sentido mais estrito, o termo representa o palácio real, que era a sede do poder político da nação, e ao mesmo tempo poder religioso, sendo o faraó tratado como uma divindade pelos seus séculos e súditos de todo o império. A corte era composta não apenas da família real e nobres, aparentados, mas também por um número considerável de escribas e sacerdotes. Assim, a ideia de chamar o monarca de a grande casa era, na verdade, uma metáfora que representava aquilo que o abarca e todo o que contém, todas as coisas e em quem todas as criaturas vivem e se movem. O faraó era, assim, uma representação desse todo, do palácio real e do templo. Os israelitas, como se sabe, tiveram um santuário e dois templos, mas em momento algum sugere que o Deus de Israel fosse, nele mesmo, o próprio santuário ou templo. Tal ideia soaria estranha e alienígena ao pensamento judaico, de uma divindade infinita, incorpórea, e que não ocupa lugar no mundo físico. Todavia, as crenças egípcias de um homem, do soberano, que era considerado como um palácio, um templo, e mais como um organismo que contém tudo mais, estão simetricamente aliadas às crenças em relação a Jesus, o JC, o Yeshua, né? Como alguns gostam de falar. O Novo Testamento afirma que a comunidade dos fiéis, unidos em todo o mundo, constitui-se no corpo de Cristo, a igreja, o templo. Ele mesmo afirma isso também quando menciona seu próprio corpo como uma espécie de templo. Paulo, um dos mais eminentes e conhecidos apóstolos primitivos, vai muito mais longe, ainda dizer que nele, ou seja, em Jesus, toda a plenitude da divindade habita. Tal conceito está muito longe de ser judaico ou derivado da Torá. Antes, é um conceito puramente egípcio. Porque nós sabemos, gente, que a Torá é a palavra de Hashem, é a instrução de Hashem. Torá significa instrução, orientação. E não pode ser mudada, adaptada. Vemos então aqui
o grande erro formado por aqueles que escreveram, inventaram o NT, o Novo Testamento. Faraó, o perseguidor de Israel. A segregação de Israel no Egito representava basicamente uma insurreição correta, o poder político do faraó e a ressurreição dos judeus. Quanto à sua soberania sobre eles, o movimento de libertação liderado por Moisés tinha como objetivo fazer subir os israelitas para a terra que lhes havia sido prometida. O rompimento deles com a maior potência daqueles dias só poderia mesmo ser traumático, gerar atritos, uma enorme crise entre senhores escravizados. Alguns tempos antes, o faraó havia ordenado a morte dos meninos e quando a saída dos israelitas após a 10ª praga, e tentou persegui-los até a margem do mar de Juncos. Não é mar vermelho não, tá, gente? Tem gente que falou para mim ontem sobre a Bíblia King James. Gente, a King James deu um furo danado em escrever a palavra mar vermelho, não, é mar de Juncos, Ian Suf, tá bom, gente? Já pensando na morte iminente, os israelitas com medo, perguntaram a Moisés se não havia sepulcros suficientes no Egito para que fossem trazidos para morrer no deserto. Êxodo 14:11. Como você pode observar, a intenção do faraó era continuar subjugando o povo de Israel para que estes o servissem continuamente e assim continuassem a ser súditos, submissos ao seu poder tirânico. Ao avançarmos no tempo para os dias nos quais supostamente Jesus teria vivido, percebemos que esse comportamento perseguidor e opressor do faraó também encontra certo reflexo em suas atitudes e falas. Uma das mais clássicas dessas falas é a chamada parábola das minas ou dos talentos. Nela, Jesus fala sobre um homem nobre que queria viajar para longe, a fim de tomar para si um reino. Uma nítida alusão a ele mesmo. Enquanto o homem nobre estava ausente, os compatriotas se rebelaram contra ele, não desejando como seu rei. Observe o paralelo com os eventos do Êxodo. Resultado disso, segundo a parábola contada por J.C. Yeshua, mesma coisa, exceto por meia dúzia, é que quando o nobre retornasse, ordenaria a morte daqueles que rejeitaram como seu rei. Lucas 19:27. O que vemos aqui nada mais é do que uma acusação formal contra os judeus, que não acataram Jesus como seu rei. Não desejaram que ele reinasse sobre eles. Porém, é claro que a linguagem da narrativa é cifrada. É preciso que se perceba que era essa história contada por Jesus, cujo principal personagem é ele mesmo. Um conteúdo agressivo, opressor e violento, nos moldes das ameaças feitas pelo faraó contra Israel, que se revelou sob o comando de Moisés. Da mesma forma, como o faraó era um soberano estranho ao contexto da Torá, J.C. Yeshua, da mesma forma também o era. É sabido por todos que os faraós declaravam-se deuses, e assim eram vistos pelo povo egípcio. Sem deixar por menos, Jesus igualmente via a si mesmo como uma semidivindade, ou ainda como o próprio Deus de Israel manifesto naquela geração em carne em determinada passagem do Novo Testamento. Jesus se diz igual ao Pai, isso que é igual a Deus, e que Abraão, o patriarca, havia visto que remota antiguidade, João 8:56, é mais do que evidente que aqui, e mais uma vez, as pretensões do faraó e de Jesus, as divindades, são escancaradas. Não há diferença entre a ligação de um e a relação ao outro. A lamentação sobre o faraó. Ezequiel capítulo 32 fala sobre o faraó, porém, naturalmente, não se trata do mesmo que oprimiu Israel no Egito, entretanto, o caráter do personagem mais antigo, retratado e decalcado sobre Apriés, ou Ofra, também mencionado por Jeremias 44:30, que era o faraó nos dias de Ezequiel e Jeremias. Ezequiel, em especial, traz uma mensagem severa e de juízo rigoroso sobre o monarca egípcio e todo o seu reino. Vamos tratar de alguma delas. Ezequiel 31:9 descreve altivez e orgulho do rei, e os versos 10 e 11 especificamente nos dizem que o faraó se entregue às mãos dos mais terríveis entre os estrangeiros.
que afinal acabariam por executá-lo. Já no capítulo 5, vemos que Deus promete colocar o corpo de Faraó sobre os montes, fazendo com que haja trevas na terra quando da sua morte. 7, 8. No versículo 12, lemos uma repetição do que foi que antes foi dito sobre o Faraó ser colocado nas mãos dos piores entre os estrangeiros e que os mais ferozes dos gentios, pois várias vezes, em Ezequiel 19, 20, etc., afirma que o Faraó teria uma morte indigna, como se transfixado por algum objeto perfurante, além de mencionar várias vezes que tal seria como a morte de um circunciso, e que o Faraó, com incircuncisos, desceria ao inferno, ou seja, ao mundo dos mortos. Uma evidência de que esse texto está falando mais do que parece é que o Faraó era um incircunciso, e a exclamação do profeta a uma morte semelhante de circunciso só faria sentido se estivéssemos aludindo, ainda que de longe, a morte de alguém que já fora circuncidado. Outra evidência de que o texto alude a alguém mais, além do Faraó Ofra, é de fato que ele Ofra, o Faraó do tempo de Ezequiel, não teve morte exatamente assim, como descrito nesse capítulo. Porém, quando olharmos para os relatos sobre a morte de Jesus nos evangelhos, o paralelo é inescapável e questionável. Gente, ontem mesmo teve gente falando para mim sobre esse personagem, que ele era antes de Abraão. Gente, falar que antes de Abraão é fácil. Ele se colocou como uma divindade, assim como o Faraó. Isso, diante da palavra de Hashem, da cultura judaica, isso é blasfêmia, mentira, falso testemunho contra Hashem e contra o povo judeu. Está aqui, gente, que nós estamos falando, mencionando para o Hashem, que possam todos abrir os olhos e enxergar o porquê eu saí do cristianismo e abracei o judaísmo. Eu estou fazendo aqui a gota diária contra a idolatria, negando tudo que eu vivi acerca da Bíblia de João Ferreira de Almeida, acerca do cristianismo. Tá bom, gente? Tudo de bom. Tchau, tchau. Vem estudar conosco na plataforma Ben-Noar Brasil. Venha fazer parte do nosso grupo da Academia de Noé. Temos aqui uma Beit-Noa aberta. Estamos fazendo alguns arranjos. Com a ajuda de Hashem, vamos melhorar a nossa Beit-Noa para receber mais pessoas. Temos um espaço bom de 100 metros quadrados. Para receber. Temos um quartinho para a aula das crianças. E aqueles que tiverem alguma dúvida, venham nos procurar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, Ben-Noar Brasil em Nova Friburgo. Nova Friburgo, quem Ben-Noar? Nova Friburgo, praticamos judaísmo para não-judeus. Não fique sozinho, não fique perturbado. Venha estar conosco e vamos apressar a redenção, a revelação do verdadeiro Mashiach já. Yehi Adonenu, Moreno Verabenu, Melea Mashiach, Leovae. Yehi Adonenu, Moreno Verabenu, Melea Mashiach, Leovae. Yai, 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 hey, yai, 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 yai.